O romântico está condenado a sempre sofrer? Acho que essa pergunta ela tem um apelo que é mais, digamos assim, cotidiano, que é um apelo mais ligado às experiências que as pessoas têm com amor romântico ou com as expectativas românticas de transformação do mundo. E tem um outro lado também que, digamos assim, é um lado mais técnico, histórico, filosófico. Vou começar por esse. Se o romântico está sempre fadado a sofrer, tecnicamente falando, o romantismo é um movimento cujo epicentro acontece na segunda metade do século XX, naquilo que depois, século XX, tá? Século XVIII, naquilo que depois vai ser chamado de Alemanha e que tem por foco o mal-estar com a modernização. Ponto. O que significa isso? Significa que sim, o romântico vai sempre sofrer. Dentro dessa perspectiva, o romântico é um sintoma de uma Europa em transformação, transformação essa em direção à urbanização, a uma forma mais racional de vida, mais sistemática, centrada na ideia de objetividade, eficácia e produção, e isso faz as pessoas sofrerem até hoje. Você se sente coisa, você sente que você começa a se medir a partir das demandas de produção exterior. E como isso gera mal-estar, o movimento romântico é aquele que vai então começar a imaginar um mundo que não é assim, e normalmente os românticos vão imaginar que o mundo que não é assim era antes. Né? Então o romantismo vai ter uma tendência a valorizar o passado e temer o futuro, na linha da Mary Shelley, por exemplo, com relação ao futuro e o medo da criatura no seu romance do Frankenstein, que é o nome do médico que faz a criatura. Então tem esse aspecto, então a pergunta, o romântico sempre vai sofrer? No sentido técnico, histórico e filosófico da expressão, sim, porque o romântico nasce sofrendo, ele é um sintoma de um período histórico, sintoma esse que é concreto porque o modo de produção burguês, racionalista, objetivo, violento, agressivo, competitivo gera um sofrimento que está aí até hoje, sem entrar no mérito de se tem razão os que dizem que românticos verdadeiros morreram até o final do século XIX e que hoje os românticos que existem são produzidos pela Antena 1, sei lá, ou por algum filme idiota que Hollywood faz e que não existiria mais romântico verdadeiro. Sem entrar nesse mérito, que é uma outra conversa, o modo de produção contemporâneo, produtivo, violento, agressivo e competitivo, acaba gerando um sintoma de mal-estar. Você sente que você é coisa, que você é função e que você não existe a não ser dessa forma. No sentido do apelo mais pessoal, de que as pessoas falam se o romântico tende a sofrer sempre, eu pegaria, por exemplo, duas áreas. Na área profissional, onde a ideia romântica se manifesta ligado à ideia de que você deve follow your heart, né? No sentido que você deve fazer o que o seu coração pede, você deve ser autêntico, e isso está ligado ao movimento romântico, porque foram os românticos históricos que inventaram a noção de autenticidade que a gente tem, essa ideia de que não há certo e errado, não há feliz e infeliz. O que há é ser autêntico, ser fiel ao que você sente, ao que seu afeto pede, ao que você é, no final das contas, e tipo, foda-se o resto. Então, quando você aplica isso ao apelo mais pessoal, à sua vida profissional, por exemplo, como a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, o romântico aí seria aquele que chuta o balde e vai fazer o que gosta, aquilo que para ele é significativo, aquilo que para ele dá sentido, e nesse sentido, o risco é muito grande de você se ferrar. Mas eu, pessoalmente, que fiz uma escolha romântica, profissional, abandonando uma escolha, digamos assim, mais pragmática, se eu dissesse que você vai sempre sofrer e não vale a pena, eu estaria, de alguma forma, mentindo. Agora, o fato é que a posição romântica, ela exige de você uma certa coragem, uma certa validação do risco, uma certa aceitação que você não tem controle de tudo, né? E na vida profissional, é claro, isso também depende não só de coragem e aceitação do risco, mas que você não vai morar embaixo do viaduto. Senão você vai ter que fazer telemarketing mesmo e dane-se o romantismo, né? E ligado à ideia de produção, de trabalho com sentido, o que hoje está muito associado a um valor que circula aí pelo vocabulário milênio, né? O trabalho que tem propósito, que tem sentido, que diz algo para você, que é autêntico. E, de novo, claro, você se for milênio, se for classe A e B, se você for C e D, você vai ser motoboy e não milênio. Agora, a última coisa, o apelo pessoal romântico
no sentido mais comum da expressão, que é o que normalmente as pessoas têm na cabeça. Então, se você for romântico, você vai sempre sofrer. Há a possibilidade de sim. Se você for ao movimento romântico, que por sua vez se remete aos textos medievais de amor, sim. Porque as narrativas já eram feitas assim, sempre dava errado. Por quê? Porque o amor nunca dava no âmbito do casamento, porque o casamento era um arranjo patrimonial, administrativo de gestão da vida. E, portanto, não tinha nada a ver com amor romântico, como paixão, enlouquecimento pelo outro. E aí estava sempre do lado de fora na Idade Média. Isso ao longo do século XVIII e XIX também não era tão diferente. Então, a expectativa do amor romântico está dissociada do casamento como instituição, apesar de que o casamento acaba sendo submetido à expectativa romântica, por isso que tem tantos casamentos que acabam rápido, porque passa o desejo, passa a paixão, e aí muitas pessoas não conseguem lidar com aquilo que é o cotidiano do casamento. Então, nesse aspecto, se o romântico que ama sempre tende a sofrer, nesse aspecto, sim. Tende a sofrer ou porque o amor acaba e ele fica decepcionado, ou tende a sofrer porque, para o amor continuar vivo romântico, você não pode realizá-lo plenamente.